Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e na aula de hoje a gente vai estudar a República da Espada. Bom, primeiro de tudo eu acho importante frisar o porquê do termo República da Espada. Em que recorte cronológico a gente está? Bom, primeira coisa quando o Vargas assume em 1930, bem mais pra frente do que a gente está, ele cria o seguinte conceito: bom, tudo antes de mim é velho. Então, por isso que tudo que é antes de 1930 vai ficar conhecido como República Velha. E o que consiste a República Velha? A República Velha é a República da Espada mais a República Oligárquica, certo? Então, se você estiver se referindo à República da Espada e usar o termo República Velha, também está correto, ok? É só para vocês saberem que o que a gente vai ver hoje está dentro da República Velha e o que a gente vai ver na próxima aula também está dentro de República Velha, tá? Bom, então, para começar a República da Espada, a gente tem que começar, obviamente, com a proclamação da República. Na última aula, a gente viu os motivos que levaram à crise do Segundo Reinado, vários motivos que tornaram o Império insustentável, não tinha mais como sustentar o Império Brasileiro. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca vai proclamar a República, certo? Ela é proclamada. E baseado em quê? Bom, temos algumas inspirações. Temos a independência dos Estados Unidos em 1776 e também a Revolução Francesa em 1789. Essas duas revoluções se tornaram símbolos, tanto é que a figura da República é uma mulher com aquele gorrinho, que é conhecido como barrete frígio, e esse símbolo foi utilizado tanto na Revolução Americana como na Revolução Francesa e agora na proclamação da República Brasileira. Então, em vários exercícios de vestibular, aparece uma mulher com esse gorrinho e te perguntam o que significa. A mulher simboliza a República nesses três movimentos e muitos outros que a gente ainda vai ver em videoaulas, ok? Bom, a República da Espada, ela ganhou esse nome porque o seu período compreende o governo de dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ela vai de 89, quando a proclamação da República, a 94, quando começa a República Oligárquica, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, o primeiro governo é o governo provisório do Deodoro da Fonseca. Ele começa com a proclamação da República em 89 e vai até 91, quando ele renuncia. O que vai acontecer? Bom, a primeira coisa que acontece no governo do Deodoro é uma crise, conhecida como crise do encilhamento. Por que esse nome? O encilhamento era um projeto do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, para o desenvolvimento industrial do país. E por que ele gerou uma crise? Porque qual era esse projeto? Era para desenvolver as indústrias brasileiras, a gente vai emitir financiamentos. Então, é uma ideia boa? Para industrializar o país, eu vou financiar essas indústrias. É uma ideia boa, realmente. O problema é a emissão de dinheiro para financiar essas indústrias foi além do que o Brasil tinha. Qual é o problema? O Brasil tinha X dinheiro e eles começaram a emitir financiamentos, vamos supor, 5 vezes maior do que o Brasil tinha. Então, qual é o problema da crise do encilhamento que normalmente aparece em alternativas de vestibular? Emissão excessiva de papéis moeda. O que é o papel moeda? Ao invés de eu te dar dinheiro, eu te dou um papel moeda, escrito, eu lhe concedo, vamos supor, 5 mil reais nesse papel moeda. Então, o problema da crise do encilhamento é a emissão excessiva de papéis moeda, maiores que o lastro brasileiro. O que é o lastro de um país? É quanto o país, quanto o país tem, quanto o país pode gastar, certo? A gente tem a Melissa em cima da minha cabeça, mas isso não conta. Enfim, então isso foi a crise do encilhamento. Então a gente já começou a República com uma crise. Ótimo, né? Muito bem. Então, qual é a segunda característica importante do primeiro governo da República da Espada? A Constituição. É a segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891, certo? Ela tem algumas modificações em relação à Constituição de 1824, são elas. Bom, agora o Brasil é um estado laico, não existe mais o beneplácito e não existe mais o padroado, que existiam até o Segundo Reinado, da Constituição de 1824. Não existe mais, agora o Brasil é laico.
Além disso, as províncias param de ser chamadas de províncias e vão ser chamadas de estados, que nem a gente conhece hoje. O que mais? O federalismo continua, a autonomia provincial vai continuar, estava lá em 24, continua. Agora o Brasil é uma república presidencialista, assim como é até hoje. Bom, o mandato dos presidentes vai durar 4 anos, certo? Como até hoje acontece. E agora o voto é universal. Mas a gente tem que prestar atenção em um fator. Esse voto universal, ele é bem contraditório. Por quê? Porque ele não era universal. Quem votava ainda era uma parcela muito pequena da população. Então ele é universal em termos, mas na realidade ele não foi universal. Bom, quem é essa pessoa que poderia votar? Uma pessoa maior de 21 anos, homem, alfabetizado, do exército, tinha que ser acima de praça, certo? Abaixo disso não poderia votar. Bom, e esse voto também era descoberto. O que é descoberto? Ele não é secreto. Então todo mundo sabia em quem você votava, o que facilitava a manipulação. A gente vai ver na República Oligárquica, que é o auge dessa manipulação, com o voto de cabresto, certo? Ele se inicia aqui. A Constituição de 91 permite essa manipulação dos votos. Bom, então a gente tem uma Constituição um pouquinho mais diferente. Esse voto universal sempre cai em vestibulares, como, por exemplo, explique por que o voto universal de 91 era contraditório. É por isso, porque a palavra universal, na verdade, não é universal. Continua sendo uma pequena parcela da população, porque quem era alfabetizado aqui? Entendeu? O voto continua nas mãos de uma pequena parcela, tá? Uma pequena parcela, inclusive, da elite. Bom, o que mais a gente tem? É importante frisar que o governo Deodoro ele não começa com um apoio, como se poderia pensar. Por quê? A gente vai ter uma revolta aqui. Mas o que vai desencadear essa revolta? Bom, o Deodoro, diante de uma oposição de quem? Uma oposição do Congresso. Quem compunha o Congresso? Ainda que nem o segundo reinado, uma elite latifundiária agroexportadora. Isso não muda, continua do segundo reinado, continua aqui. E quem mais? Bom, os ministros também eram contra. A gente tem que pensar que quando a gente tem uma crise, provavelmente a gente vai ter a oposição ao governo. E é o que a gente tem aqui. Então, até agora a gente tem o Congresso, os ministros e o que mais a gente tem? A Armada. Se a gente lembrar do segundo reinado, a gente tinha a questão militar. Você fala, ué, mas o exército não era contra o Dom Pedro II? Sim, ele era mesmo. Mas quem era a favor do Dom Pedro II? O exército era contra, mas a Armada era a favor. E quem é a Armada? A Armada é a Marinha de Guerra. A gente tem a Marinha dividida em duas. A gente tem a Marinha Mercante e a gente tem a Marinha Armada. A Armada é a Marinha de Guerra. E eles apoiavam Dom Pedro II. E aqui eles vão ser contra o governo republicano. Eles vão chamar o governo republicano de golpista. Por quê? Porque eles ainda apoiam o imperador, que agora está exilado. Bom, então a primeira revolta vai ser conhecida como Primeira Revolta da Armada. Por que essa revolta? A revolta acontece quando Deodoro da Fonseca ameaça governar em estado de sítio e fechar o Congresso. O que é governar em estado de sítio? É governar por decretos. Então, a Constituição não existe mais, governa por decretos. E fechamento do Congresso é óbvio, porque o Congresso era contra essa medida. Então, a Marinha, liderada pelo almirante Custódio de Melo, vai iniciar uma revolta e vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro. O que o Deodoro vai fazer? Ele vai renunciar o seu cargo em favor do seu vice. E quem era o seu vice? Era o Floriano Peixoto. Então aqui a gente acaba o governo do Deodoro, começa o governo do Floriano Peixoto. Vai de 91 até o fim da República da Espada, que é 94, ele cumpre o seu mandato. Bom, o Marechal Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro. Guardem esse termo porque normalmente ele cai em alguns vestibulares, esse termo do Floriano Peixoto. Bom, ele vai começar o seu governo também com uma revolta, mas dessa vez ele tinha mais apoio do que oposição, ao contrário do seu antecessor. Ele tinha o apoio do Congresso, certo? Porque o Congresso era contra o Deodoro da Fonseca, que queria fechar o Congresso. Aqui eles não são contra, aqui eles apoiam o governo do Floriano Peixoto. Ele tem o apoio do Exército, certo? Ele tem apoio dos ministros, mas quem é contra?
A Armada continua contra, porque eles afirmam que a República da Espada é um governo golpista. Então eles continuam contra. Mudou o presidente, mas para eles continua sendo golpe. Então, qual é o problema aqui? A gente vai iniciar uma segunda revolta da Armada. De novo, eles ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, liderada de novo pelo Custódio de Melo, só que o seu desfecho vai ser diferente. O Marechal Floriano Peixoto, ao contrário do seu antecessor, é conhecido como Marechal de Ferro. E por que Marechal de Ferro? Porque ele reprime violentamente as revoltas que aconteceram no seu governo. Essa aqui é uma delas. A revolta vai ser duramente reprimida. Então, não vai ser bem sucedida, não vão conseguir terminar o governo que eles afirmavam que era golpista. A República da Espada vai até o seu fim. E o que acontece? Alguns desses manifestantes da Armada que eram contra o governo do Floriano Peixoto vão para uma outra revolta, que ficou chamada como Revolução Federalista. Ela vai acontecer naqueles estados onde aconteceu a Farroupilha, ou seja, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa revolução não vai ser bem sucedida também, porque Marechal de Ferro ele vai reprimir, certo? Ela não costuma cair muito em vestibulares, eu pelo menos nunca vi ela cair em vestibular, mas você tem que ter em mente só que era contra o governo do Floriano Peixoto. Os seus integrantes, alguns eram da Armada, que saíram da segunda revolta da Armada e foram para essa Revolução Federalista, e que o Floriano vai conseguir reprimir duramente as duas revoltas, certo? Tanto a segunda revolta da como a Revolução Federalista. Bom, o que é importante você saber aqui? O Marechal Floriano Peixoto tinha o apoio de um grupo muito importante. Quem é esse grupo? O PRP, Partido Republicano Paulista. Eles vão apoiar o Floriano Peixoto. Mas até aí você vai falar, por que é importante? Porque a gente vai ver que quando o Floriano acaba o seu mandato, quem é o próximo presidente? É um presidente que integrava esse partido, é um presidente que foi apoiado por esse partido. O Partido Republicano Paulista é o partido da elite paulista, a elite agrária paulista. É muito importante porque a gente sabe que na República Oligárquica eles vão alternar o poder com Minas Gerais, certo? Então esse Partido Republicano Paulista é muito importante. Ele começa a agir desde aqui. Bom, é isso, pessoal. República da Espada é bem curtinha, como a gente pode ver. Quando cai nos vestibulares, normalmente ele pergunta sobre ou a terminologia Marechal de Ferro ou a Constituição. É muito importante você lembrar esses pequenos detalhes que a gente comentou aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar República Oligárquica. É um pouco grande, eu vou dividir em 2 vídeos, mas também dá para entender direitinho, tá? Pessoal, eu agradeço a atenção. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar mensagem no Facebook, Giovana Mauro, no Instagram, giovanamauro.c, eu respondo sempre, todo mundo. Se não gostaram de alguma coisa, pode escrever também, eu sou uma pessoa muito aberta a sugestões. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigada!